sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas, aventureiros da cultura. E nós vamos conversar na nossa aula Paraná sobre o impacto das mídias, tecnologias na organização das práticas religiosas de algumas organizações religiosas indígenas e africanas. Bom, mas para início de conversa, você já pensou a relação entre religião, as mídias e tecnologias? Não é de hoje, desde a escrita, né? Pensando como o livro sagrado escrito já como uma tecnologia. Então, desde a antiguidade tem se utilizado. O objetivo da nossa aula é demonstrar como as mídias e tecnologias têm influenciado, mas também contribuído para a manutenção de práticas religiosas no passado, mas também no momento de pandemia que estamos vivendo, como que estão usando, as religiões estão usando as tecnologias, as ferramentas midiáticas para chegar até os fiéis, até as pessoas, para superar este momento difícil. Bem, desde os primórdios da humanidade, os seres humanos têm procurado se comunicar. Não só na época das pinturas rupestres, no interior das cavernas, mas também com o tempo foi se desenvolvendo tecnologias até chegar hoje nos blogs, site, internet, vídeos, imagens, enfim, celular, computador, TV e tantas outras formas de mídia e de comunicação. O ser humano tem potencializado as formas de comunicar-se. O desenvolvimento da tecnologia cada vez mais, então, computador, internet, sem sombra de dúvida, vem influenciando a vida humana e a convivência das comunidades humanas. E nas nossas aulas remotas tornou-se indispensável. Há um tempo atrás, antes da geração de vocês, aventureiros da cultura, era mais comum o telefone de discar, a máquina fotográfica de filme que tinha que revelar, caderno, papel e máquina de escrever. Mas vocês, aventureiros da cultura, são privilegiados porque estão na geração do computador, tablet, celular, máquina digital, entre tantas outras. Agora, qual é o papel das mídias, das tecnologias de informação e comunicação nas nossas vidas atualmente? E ainda mais nas culturas e religiões. Aqui, nessa imagem, nós temos aqui uma charge, uma tirinha, primeira escrita lá na pedra, cuneiforme, tipografia de papel, impressão em massa de livros, jornais, já revolucionou, e-mail, até agora, tablet, celular na mão de crianças de tenra idade, que já tem uma outra linguagem na internet. Então, está no nosso dia a dia, as pessoas estão tendo aula remota, trabalho remoto e não tem mais volta. Nós vamos continuar cada vez mais usando as tecnologias, mas temos que usar para o bem, para aprender, estudar, se comunicar e se aproximar. Vamos fazer aquele break para aquele momento de atividade, para vocês refletirem, pensarem e colocarem seus neurônios para funcionar. Bem, o surgimento das mídias e tecnologias de informação ocorre por meio de um longo processo, vem se transformando. E nesse processo a humanidade foi se transformando também. Descreva em um parágrafo ou mais como a tecnologia faz parte do seu cotidiano e como você tem utilizado nas aulas remotas. Descreva, argumente aí em pelo menos um parágrafo como você tem se utilizado das tecnologias na sua vida, nas práticas religiosas, se você tiver, sua família, mas também nas aulas remotas. Tempo para vocês botarem a mão na massa e já voltamos.
voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. E é ensino religioso, 7º ano, e vocês, aventureiros da cultura, estão mergulhando nesta viagem que ao mesmo tempo fala de culturas, tradições religiosas, mas também do uso das mídias, das tecnologias. E essa atividade não tem bem certo ou errado. O importante é você escrever pelo menos um parágrafo argumentando sobre como que as mídias e tecnologias têm influenciado na sua vida, como você tem utilizado para a religião, se você tem ou não, para se conectar com os seus colegas, mas também nas aulas remotas, como você tem utilizado no seu dia a dia. O importante é exercitar nessa atividade sua capacidade de argumentação textual. No mundo virtual, onde tem as comunidades virtuais, cada vez mais as pessoas têm se utilizado para se aproximar. Principalmente no momento de pandemia, isolamento social, então se aproximar por meio das redes sociais, por meio das tecnologias. Mas com isso tudo, as religiões também tiveram que se apropriar para poder continuar suas práticas, estão usando cada vez mais, já usavam, desde a época do rádio, missa no rádio, na TV, colocar o copo d'água ali para abençoar, o espiritismo também, com esses momentos assim, que usava mais rádio e televisão. Com a internet isso já começou, blogs, sites e tudo mais. Porém agora, com a necessidade do isolamento social, surge uma nova modalidade, que é a virtualização também das práticas, nos terreiros, nas igrejas, mesquitas, sinagogas, enfim, inclusive os indígenas. Então você tem Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e ao mesmo tempo aí as religiões se utilizando para manter suas práticas. Os povos indígenas, desde o contato com os colonizadores, começaram a absorver toda a tecnologia trazida lá do Velho Mundo, começando com a escrita, que os indígenas são de tradição oral, e outras ferramentas. E eles não perdem cultura com isso. Pelo contrário, eles têm se utilizado aquilo que num primeiro momento foi ruim, estão usando agora as mídias e tecnologias para a preservação dos seus costumes, inclusive da sua religiosidade. Se num primeiro momento os frutos da modernidade colocaram em risco a religiosidade dos povos nativos, num segundo momento, atualmente, eles estão usando para o seu benefício, para manter sua língua, sua cultura, seus costumes, por meio de redes sociais, canais, YouTube, TV, enfim, estão utilizando todas as mídias a favor da cultura e dos povos indígenas. Inclusive, muitos indígenas estão buscando espaço para a afirmação da sua identidade na academia, na pesquisa científica, produzindo vídeos, pesquisas, informações e vem tendo cada vez mais um espaço, alcançando um território muito maior que só aquele da aldeia. Nesta imagem, nós temos alguns indígenas representantes, estão falando de uma mesa de movimentos indígenas e o fazer político contemporâneo no Fórum Social Mundial na Universidade Federal da Bahia em 2018. Também estão utilizando as mídias, porque é transmitido pelo YouTube, porque fica registrado e também gera conhecimento científico, mantendo a cultura e a tradição por meio das mídias e das novas tecnologias. A Umbanda, que é uma religião de matriz africana, que mistura elementos sincréticos do cristianismo, do kardecismo espírita, das religiões de matriz africana, do xamanismo indígena, então é uma religião tipicamente brasileira, e ela também tem se utilizado das novas mídias para manter a sua cultura. As religiões de matriz africana, elas são bastante ligadas à tradição, à conservação por meio da oralidade, das práticas, dos rituais, da sua tradição. No caso da Umbanda indígena e das religiões de matriz africana e das religiões como Candomblé, por exemplo, da tradição propriamente africana. E elas se utilizam das mídias, inclusive, para desconstruir os preconceitos que existem sobre essas religiões, mas também para difusão, para transmissão da sua sabedoria, da sua religiosidade. Nos tempos de pandemia e isolamento social, as formas de interação têm sido absorvidas nos terreiros para interação interpessoal, intensificando o uso da tecnologia na comunicação, a fim de manter a continuidade dos encontros, das giras, dos cultos africanos, afro-brasileiras e sincréticos,
por meio virtual. Então, o umbandista Eduardo Xavier de Moraes, do terreiro de Umbanda, o Xumaré, Caboclo no Ar da Mata, ele diz o seguinte, numa entrevista que ele fez para um site: os elementos tecnológicos e midiáticos estão incorporados na Umbanda como ferramenta aliada tanto na divulgação como na transmissão dos caminhos da sua religião. Umbanda, o nome da Umbanda tem um pouco a ver com isso. Umbanda é o caminho de luz, caminho do bem. Tem algumas simbologias aí. Ele continua dizendo: nos tempos de pandemia, com o isolamento, né, em função do Covid, infelizmente, formas de interação pessoal intensificaram os usos. Por conta do Covid, intensificou o uso dos meios de comunicação, a fim de manter o encontro com os seguidores, ainda que seja por meio virtual. E aí, eles estão aqui no momento, parece, nessa imagem, numa assembleia, junto na Câmara, deputados, enfim, isso tudo sendo transmitido, então eles estão mantendo sua identidade, sua cultura, desconstruindo preconceitos, inclusive fazendo agora atendimentos, todo o seu trabalho, suas práticas religiosas das religiões de matriz africana também por meio virtual, utilizando as tecnologias. Agora, vamos fazer aquele break para vocês colocarem a mão na massa e fazerem uma atividade, botarem os neurônios para funcionar. Escreva um texto argumentativo. Olha que interessante, não fico perguntando qual foi o nome, qual foi a data, para vocês decorarem. Sempre as nossas aulas são para você refletir, pensar, analisar e desenvolver habilidades e competências que serão úteis não apenas na tua vida escolar, mas para além dos muros da fronteira da escola, no mundo do trabalho, na vida social, enfim, na realidade onde você está inserido. Então, argumente no seu texto, reflita sobre os benefícios da tecnologia para ampliação da divulgação dos conhecimentos religiosos, mas também para manutenção das tradições, das culturas. Argumente sobre o assunto em pelo menos um parágrafo. Tempo para você escrever e já voltamos com nossa aula Paraná.
aventureiros da cultura, com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. 7º ano, ensino religioso, estão na idade da descoberta. E na aula de hoje, estamos mesclando duas coisas. Cultura, religião, que é uma coisa que vem de tradição do passado, com mídias, tecnologias que têm a ver com o presente e com o futuro. Afinal de contas, cada vez mais estamos usando as mídias e tecnologias, não só nas nossas aulas, no trabalho, mas também as culturas, a diversidade religiosa se apropriando dessas ferramentas para poder manter e preservar a sua cultura, a sua religião, manter suas práticas religiosas. Mas também as pessoas estão usando a internet cada vez mais para fazer suas pesquisas, para conhecer. Você pode viajar pelo mundo, conhecer todas as culturas, religiões, tradições, lugares sagrados, símbolos, textos, ritos, mitos, festas, enfim, conhecer a pluralidade religiosa por meio da nossa aula Paraná, por meio das aulas remotas, mas também pelas suas pesquisas. Na internet, nos sites, blogs, no YouTube, assistindo vídeos, ouvindo podcasts, tem muito texto, muito conteúdo bom por meio de áudio também. E na atividade, na segunda atividade da aula de hoje, na última, eu convidei vocês a fazerem um texto argumentativo falando daquilo que foi discutido na aula toda, ou seja, como que as religiões, as tradições têm utilizado atualmente as mídias, as tecnologias, as ferramentas de comunicação para difundir, para levar o conhecimento, para levar a sabedoria, as crenças da sua religiosidade, da sua cultura para as pessoas, mas também para manter as práticas, para manter, agora nesse momento difícil de isolamento social. Então, isso significa dizer que a resposta da atividade não tem bem certo ou errado, mas sim o que você desenvolveu no processo, sua capacidade de argumentação, de raciocínio lógico, de escrever algo, um texto que alguém consiga entender e interpretar. Leia aí para alguém, para o seu familiar, para alguém que esteja com você, depois lá na aula, no Meet com o professor. Leia, socialize com os seus colegas. Aí você vai estar exercitando também, além da escrita, a oralidade, que são todas habilidades e competências necessárias para o exercício da cidadania, da vivência no mundo com seus colegas, atualmente, posteriormente também na sua vida, para além das fronteiras dos muros da escola, que é o mais importante. Conhecimento bom é aquele que te emancipa. E a nossa aula Paraná, eu fico feliz quando eu sinto que vocês saíram diferente da nossa aula, porque eu sempre saio diferente das aulas. Tem um filósofo antigo chamado Heráclito, de Éfeso. Éfeso é uma cidade grega. Ele disse o seguinte: para o Sol, nenhuma coisa é nova no mundo. Imagina, quanto tempo faz que a Terra está girando em torno do Sol, o Sol conhece a Terra. Mas para nós, seres humanos, cada vez que se aprende alguma coisa, nasce um novo mundo, nasce uma nova visão de mundo. Significa dizer que cada aula a gente sai diferente, aumenta a nossa visão de mundo. E no caso do ensino religioso, é conhecer a diversidade religiosa para respeitar. Não é para você ter religião, mudar de religião. Afinal de contas, religiosidade é um direito da família, faz parte da vida privada e não da esfera pública. As nossas aulas são aulas do Estado, ou seja, aulas públicas. Então, o objetivo não é doutrinar. O lugar correto da doutrinação e de estudar a religião enquanto fé é no lugar sagrado, na igreja, na mesquita, na sinagoga, no templo, no terreiro, aonde vocês optarem. As nossas aulas são conhecimento sobre a diversidade religiosa, temas ligados ao dia a dia, para que você se supere, vá além de si mesmo e se construa. Como um cidadão de bem, como uma pessoa que tem bom senso, mas também aí como alguém que está praticando o exercício da cidadania. Essa é uma função da escola, além de matemática, física, português, inglês, todas as disciplinas que são fundamentais, também temos aí o desenvolvimento da ética, da política, da alteridade, da boa convivência, porque isso também vai ser necessário na sua vida para além das fronteiras da escola. Bom, nesta aula nós aprendemos um pouco, foi só que uma reflexão, só joguei a sementinha para vocês passarem a refletir sobre o assunto. Que as mídias, as tecnologias estão presentes nas organizações religiosas, favorecem
a difusão dos conhecimentos, mas atualmente estão sendo usadas para substituir as práticas religiosas por conta do isolamento social. E olha que interessante, não vai ter mais volta. E hoje você pode assistir um culto de uma religião do outro lado do mundo, online, no YouTube, na mídia, num site, num blog, assistir live de líderes religiosos, do Dalai Lama, do budismo tibetano, do Papa, entre tantos outros, por meio das mídias. Então, tanto as religiões usam para chegar até as pessoas, como as pessoas buscam para chegar até aquilo que lhes interessa, independente de ser religião ou não. E isso tudo é um uso correto das mídias, das tecnologias. Mas não confunda informação com conhecimento. Informação por aí está cheio, inclusive de fake news, de falsas verdades. Agora, o conhecimento tem base, tem fundamento. Então, temos que separar uma coisa da outra. E nós encerramos nossa aula desejando para vocês fiquem bem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem, se protejam. E aí, sejam menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não pudesse ter amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.